Tempo de despertar. Richard Simonetti. Obra original e interessante. Qualidades presentes nas obras do autor, conduz o leitor a uma proveitosa reflexão sobre o porquê da vida. Ainda estou entre os que atravessam a vida sonhando, ou já despertei. Ainda sou vencido pelos contratempos e tribulações da existência, ou já estou aprendendo a administrá-los. A presente obra mostra, com inteligência, os caminhos da alegria e do sofrimento, do progresso e do atraso espiritual. A importância de não se entregar à bebida de alcoólicos, a passagem para o lado de lá despreparado moralmente, os tropeços causados pela irritação, a negligência com os cuidados médicos para com o corpo, a fofocagem em torno do chocante e do mórbido no comportamento humano, a passagem para o terceiro milênio. E muitos outros temas da atualidade, discorrendo o autor sobre eles com grande conhecimento. E como sempre, o faz em linguagem objetiva, direta, envolvente, coloquial. Episódios pitorescos e citações apropriadas colaboram para que a obra seja cativante, do começo ao fim. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra suas penas e os seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral, que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem, desde este mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão números 941. Sonhos. Se viver é bom, melhor é sonhar, e melhor que tudo, ó mãe, despertar. Antônio Machado, poeta espanhol. Sonhos embalam as criaturas humanas. Sonhos inspiram suas iniciativas. Sonhos estimulam seus esforços. Sonhos que se relacionam com família, profissão, saúde, conforto, bem-estar, prazer. Sintetizam-se em perene anseio de felicidade. Mas, quase sempre, apenas sonhos, sucedidos por frustrações e angústias. Melhor acordar. Elementar o primeiro passo. Descobrir o que Deus espera de nós. Há um tempo certo para isso. Aquele tempo em que nos decidimos a encarar as realidades existenciais, além das ilusões. Nestas páginas, ofereço a você, leitor amigo, alguns temas de reflexão, em torno dos caminhos que devemos trilhar, no propósito desse despertamento. Dentre eles, um básico, fundamental. O Evangelho, em que temos a presença do divino arauto do despertar, como enfatiza Paulo, na Epístola aos Efésios. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Bauru, janeiro de 1995. Diabólico elixir. Diz o abstêmio. Não sabe que beber é uma morte lenta. Responde o bebum. Tudo bem. Não tenho pressa. Ambos estão equivocados. Todos morremos lentamente. Programados, biologicamente, para uma existência aproximada de um século, sofremos um lento, progressivo, inexorável desgaste celular, que culminará com o colapso orgânico, transferindo-nos para o além. Por outro lado, o vício sobrecarrega e compromete o funcionamento de órgãos vitais, o que acelera o processo. O alcoólatra, portanto, morre mais depressa. Situando-se o corpo como uma máquina que nos é emprestada para a viagem terrestre, imaginemos nosso constrangimento, ao sermos informados por mentores espirituais de que arrebentamos com ela,
indiferentes à sua preservação. Meu filho, lamento dizer que você regressou extemporaneamente. Está em curso no suicídio indireto. Não é possível. Há algum engano. Adorava a existência humana. Adorava beber. Nunca se conscientizou de que estava prejudicando seu corpo, embora ele o avisasse, frequentemente, sinalizando com males variados. Eram doridos e ignorados pedidos de socorro de um servo que você estava afogando em álcool. E agora? É esperar pela reencarnação. Alguns decênios com um fígado sensível, um aparelho digestivo complicado e você esquecerá a bebida, como irrealizável paixão que se esvai com o tempo. Uma úlcera gástrica obstinada e talvez um câncer depois o ajudarão a recompor o perispírito ferido pelo vício. Não é fácil vencer o condicionamento. Dentre os padecimentos que a morte reserva ao alcoólatra, um surpreendente. Continua-se que o uso da água que passarinho não bebe, porquanto o álcool, além dos estragos no corpo físico, provoca um condicionamento no corpo espiritual que lhe impõe a mesma premência de beber. Como satisfazer-se, se lhe falta o corpo? Um único meio, não menos espantoso, que ele logo dominará, ligar-se ao psiquismo de um viciado vivo, o que lhe permitirá experimentar as sensações da bebida. Um transe mediúnico invertido. Ao invés de o encarnado colher as impressões do espírito, este colhe suas sensações, ao fazer uso da bebida, satisfazendo-se. Pessoas sensíveis a essa influência são facilmente dominadas, transformando-se em canecos humanos. Bebem descontroladamente, agindo como instrumentos para a satisfação dos parceiros invisíveis. É um sem-vergonha. Devia curtir sua bebedeira na prisão, dizem as pessoas, referindo-se ao bebum. É um obsidiado. Precisa de tratamento médico e assistência espiritual, ensina a doutrina espírita. Nos bares, onde o consumo de alcoólicos é expressivo, o ambiente espiritual assustaria o médium vidente. Turbas de espíritos viciados, a envolver os habituês, sustentando neles a compulsão alcoólica. Reuniões sociais regadas a álcool são muito frequentadas por penetras desencarnados, viciados do além. Aproveitam o alto consumo de bebidas nesses ambientes, porquanto o álcool é reconhecido como recurso desinibidor. Algumas doses são suficientes para superar a timidez, favorecendo a comunicação, sem o que muitos convidados sentem-se marginalizados. O que nem todos sabem é que o álcool nada faz senão anestesiar centros de controle do comportamento. E como ali estão, também, as bases físicas da reflexão e do senso de avaliação, o bebum passa a oscilar entre a expansividade e a agressividade, a comunicabilidade e o ridículo, a descontração e a inconveniência, algo como sugere a antiga lenda judaica. Conta-se que quando Noé deixou a arca, após o dilúvio, plantou uma vinha. Veio o diabo, matou um leão, um macaco e um porco. Em seguida, regou a plantinha tenra com o sangue desses 3 animais. A partir daí, os que fazem uso da bebida produzida com a fermentação da uva revelam 3 tipos de comportamento animal. Violentos como o leão. Inconvenientes como o macaco. Pachorrentos como o porco. E fazem pior, porquanto o irracional é contido pelo instinto, enquanto o homem não tem limites, quando transita pela irracionalidade. Não raro, sobrepondo-se aos viciados desencarnados, que buscam os canecos humanos, há obsessores cruéis que se aproveitam das brechas psíquicas abertas pelo álcool. Acidentes, brigas, agressões, crimes, desentendimentos, desuniões, desequilíbrios surgem, a partir da insidiosa ação de entidades das sombras que se infiltram na mente indefesa do alcoolizado, levando-o a um comportamento antissocial. O problema fundamental do viciado é a incapacidade de ajustar-se às realidades existenciais. Alimentando uma visão distorcida, empolga-se pela busca de sensações, perseguindo uma euforia artificial,
Um céu efêmero sempre sucedido por um inferno de desequilíbrios. Impermeável aos conselhos e orientações de amigos e familiares, insiste no vício, perdendo as melhores oportunidades de edificação da jornada humana. Depois, situa-se em longos estágios de sofrimento depurador na espiritualidade, qual lavrador desavisado que colhe espinhos semeados em campo fértil. Quantos males seriam evitados? Quantas dores não aconteceriam? Quantos problemas seriam resolvidos, se o alcooísmo das conversas vazias de fim de expediente, de fúteis reuniões sociais, de preguiçosos fins de semana, fosse substituído pela visita ao enfermo, pelo atendimento ao necessitado, pelo estudo edificante, pela participação na atividade religiosa. Os que assim fazem não precisam de drinks, para experimentarem alguma descontração ou fugaz euforia, porquanto há neles aquela vida abundante a que se referia Jesus. Aquela força divina que vibra nas veias, quando a mente se povoa de ideais e o coração pulsa ao ritmo abençoado do serviço no campo do bem. Pesadelo. O espírito assiste ao seu enterro. Muito frequentemente assiste. Mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. Questão número 327, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O homem se vê num cemitério. Perplexo, não sabe como foi parar ali. Está junto de reduzido grupo de pessoas que acompanham o sepultamento. Identifica amigos e, estranhamente, familiares chorosos. Quem teria morrido? O caixão é aberto para o último adeus. Tenso e curioso, aproxima-se. Olha o morto e apavora-se. Vê a si mesmo na urna funerária. Um pesadelo? Certamente. Medonho e interminável, porquanto, concluído o sepultamento, todos partem, mas ela não consegue afastar-se, como se invisível corrente o prendesse ao cadáver. Episódios dessa natureza, dignos de figurar em filmes de terror, ocorrem, frequentemente, com espíritos imantados aos despojos carnais, como borboletas que não conseguem livrar-se do casulo. É uma experiência tão forte que, após o desligamento, o espírito tem alucinações em que é perseguido por horripilante monstro, seu cadáver em decomposição. Quem está familiarizado com reuniões mediúnicas certamente já deparou com entidades sofredoras que vivem esse drama. A origem dessas situações, comparáveis às fantasias atormentadas de escritores geniais como Franz Kafka ou Edgar Allan Poe, situa-se no despreparo do indivíduo para a grande transição. Raros cogitam do assunto. Muitos preferem transferir a própria morte para um futuro remoto, distante. Quando convocados à inexorável transição, levam apenas bagagens de ilusões prontamente confiscadas na alfândega do além, e retornam à espiritualidade como viajantes desprevenidos, sem recursos e sem referências, em lamentável indigência espiritual. A partir desses conceitos, podemos constatar que há concepções equivocadas a respeito da morte. Se alguém morre de infarte fulminante, comenta-se: que bela passagem! Morreu como um passarinho. Não sofreu. No entanto, não é uma morte desejável, porquanto o espírito é projetado abruptamente do outro lado, com impressões fortemente vinculadas à vida física. Se não estiver razoavelmente preparado, experimentará dificuldades de desligamento e de adaptação à realidade espiritual. Pior ocorre com o suicida. Somando-se aos inconvenientes da morte violenta, apresentará graves lesões em seu perispírito, que lhe imporão inenarráveis sofrimentos. Meu irmão Roberto costumava dizer que o suicídio é um misto de covardia e de coragem. Covardia de quem foge dos problemas. Coragem de quem enfrenta o desconhecido. Muito de covardia, o suicida só revela a coragem da inconsequência de quem não sabe o que faz. Se soubesse, jamais cogitaria dessa deslocada fuga. Por outro lado, quando alguém experimenta uma enfermidade de longo curso,
definhando lentamente, como se estivesse numa câmara de torturas, comenta-se, após o desenlace. Que fim horrível! Como sofreu! Paradoxalmente, é preferível assim. O longo estágio no leito libera o doente das seduções da vida material. Geralmente, ele se volta para a religião. Aprende a orar. É beneficiado por orações de familiares e amigos. O enfraquecimento orgânico progressivo afrouxa as ligações perispirituais. Consumada a morte, não terá nenhuma dificuldade de desligamento, como quem se submeteu a penosas disciplinas para perder gorduras de materialidade, que o chumbariam ao corpo. Por ignorarem as regras básicas da vida, multidões passam a existência a aniquilar o próprio corpo, agredindo em duas frentes. De fora para dentro, com intemperança física, vícios, excessos alimentares, e indisciplina. Que aconteceria com um automóvel, se injetássemos corrosivo em suas engrenagens? Se nunca fizéssemos reparos? Se misturássemos água ao combustível? Se dirigíssemos estovadamente? Exatamente o que fazemos, quando não guardamos os devidos cuidados em favor de nosso corpo. E o agredimos de dentro para fora com a intemperança mental. Está demonstrado que pessoas deprimidas, angustiadas, dessas que cultivam a volúpia da mágoa, provocam a falência do sistema imunológico, favorecendo a evolução de males graves que complicam e abreviam a existência. Conversávamos com uma senhora. Meu marido foi cruel comigo. Deixou-me por outra mulher, sem nenhuma consideração. Sofro muito. Tem razão. É um rude golpe para a sensibilidade feminina. Tenha paciência. Confie em Deus. Tudo passa. Passa nada, meu filho. Faz 18 anos que ele se foi, e ainda sofro. Não me conformo. Eta vocação para sofrer. Loucura é cutucar uma ferida, impedindo a cicatrização. Puro masoquismo. Multiplicamos dores sem acrescentar méritos. Apenas registramos prejuízos maiores na contabilidade da existência. Há, também, os impetuosos amigos da agressividade, que atormentam as pessoas de sua convivência, particularmente familiares e subalternos. Biliosos, parecem injetar veneno nas próprias veias. São candidatos certos a distúrbios circulatórios, que podem culminar com fulminante hemorragia na caixa craniana. Implodem o cérebro com seus destemperos. Os que se enquadram nesses tipos de comportamento estão sujeitos a marcar presença compulsória em suas exéquias. Situam-se como um motorista imprudente, preso nas engrenagens do automóvel que destruiu. Melhor seria que pudéssemos comparecer voluntariamente, livres, felizes e conscientes, manifestando, mais que respeito, nossa gratidão a essa incrível máquina de peças vivas que Deus nos concedeu para a jornada terrena, nosso corpo. A rasteira. Dona Gertrudes era notável médium vidente. Enxergava o plano espiritual claramente, sem fantasias subjetivas. Vezes inúmeras, pessoas com problemas existenciais eram alertadas sobre a ação de perseguidores invisíveis. Recebiam dela valiosas orientações quanto à maneira de livrarem-se da indesejável companhia. Eficiente auxiliar nas reuniões mediúnicas, identificava mistificadores e informava sobre os sofredores que vinham pedir auxílio. Sua atuação decidida incomodava espíritos mal intencionados, que, não raro, ameaçavam. Um deles, odiento e vingativo, sentia-se prejudicado pela interferência da médium em favor de uma família que atazanava. Por isso, passou a assediá-la, intentando causar-lhe embaraços. Apresentava-se a vidente ameaçador, expressão sinistra. Buscava instalar o medo em seu coração, a fim de envolvê-la. Dona Gertrudes, habituada a tais artimanhas, resistia tranquila, escudando-se na oração, confiante na proteção dos mentores espirituais. Frustrado,
O inimigo invisível procurou um companheiro mais experiente. Não sei o que fazer. Essa mulher é uma rocha. Não consigo atingi-la. Com os detestáveis servidores da luz é inútil fazer sombra. Quanto mais a pressionar, maior será sua dedicação ao ideal que a norteia, mais ligada estará aos seus protetores. Devo desistir? Nunca. Apenas mude de tática. Uma pressão diferente. Nenhuma pressão. Não assedie. Deixe à vontade. Limite-se a acompanhá-la, aguardando uma brecha. Ela é humana aí, mais cedo ou mais tarde, baixará suas defesas, reagindo negativamente a uma situação. Então, ficará vulnerável. O perseguidor seguiu fielmente o conselho. Tornou-se presença constante, acompanhando a médium em seus labores. Vários dias se passaram. Ele, sempre atento, esperando o deslize. Ela, sempre firme, sustentando a serenidade. Um dia aconteceu. Foi de manhã, na casa da médium. O marido acordou mal-humorado e pior ficou quando soube que deveria contentar-se com a leite frio, sem café. Acabar o gás e não havia botijão de reserva. O filho relutava em levantar-se, embora os reiterados avisos da genitora, alertando-o de que estava atrasado para a escola. A doméstica que chegava, reagiu asperamente ao ser advertida quanto a algumas peças de roupa que esquecera no varal. Para culminar, o cão, aproveitando a distração das duas mulheres, entrou na sala de visitas, pulou sob pequena mesa e derrubou o valioso vaso de estimação, relíquia de família, fazendo-o em pedaços. Foi demais. Esgotaram-se as reservas de paciência da médium. Enxotou o animal, admoestou acremente a serviçal, discutiu com o marido, gritou com o filho preguiçoso. Conturbada pela forte irritação que a dominava, experimentou momentâneo branco em suas percepções. Tropeçou e caiu espetacularmente, fraturando a perna. Contorcendo-se em dores, viu o obsessor a sorrir, mordaz, perguntando-lhe: "Gostou da rasteira?" "Custou-me, mas consegui." Em qualquer setor de atividade, sempre encontraremos pessoas que não simpatizam conosco, que não se afinam com nossa maneira de ser. O mesmo ocorre com os espíritos que nos rodeiam. Se indisciplinados e agressivos, podem até cultivar animosidade, empenhando-se em nos causar problemas. Particularmente nas tarefas espirituais, quando socorremos vítimas de obsessores desencanados, isso tende a acontecer. É como se mexêssemos com um vespeiro. Não há, entretanto, razão para temê-los. Basta que cultivemos a disciplina das emoções. Que evitemos tropeçar em sentimentos negativos, em especial naquele que está sempre presente nas relações humanas. A irritação. Recomendação indispensável. Conversávamos descontraidamente, quando meu amigo falou: "Solene, tenho vontade de matar minha mulher." "Cuidado", brinquei, "é preferível um inimigo visível ao perseguidor invisível." Ele esboçou um sorriso triste e acentuou: "Falo sério. É uma ideia perturbadora. Mas é motivo? Nenhum. Damos-nos muito bem. É ótima companheira." Suspirou, fez breve pausa e completou, reticente: "Há outro detalhe. Insistente angústia inferniza minha vida. Em momentos de crise penso em matar-me, após eliminar a esposa. Realmente, o problema é grave." "Procurou um médico?" "Sim. Venho fazendo uso de tranquilizantes receitados por um psicanalista. Não está resolvendo. Há um diagnóstico: depressão. As causas. O médico está pesquisando. Conversamos semanalmente, nas sessões psicoterápicas. Ocorreu-me logo a convicção de que se tratava de um problema obsessivo. Recomendei-lhe que comparecesse ao centro para o tratamento espiritual. Submeteu-se ao passe magnético e água fluida. Seu nome foi levado para sessões de desobsessão e vibrações.
Recebeu instruções quanto ao culto do Evangelho no lar, orações, leituras. Todos os recursos bem conhecidos no meio espírita. Aliviou-se, mas experimentava frequentes recaídas, sempre com a terrível tentação de assassinar a esposa e matar-se. Situação preocupante. Embora fosse um homem esclarecido e inteligente, até quando resistiria àquela pressão? Passaram-se semanas. Persistia o problema. Numa de nossas conversas, sugeri que procurasse um clínico geral. Ao vê-lo, um mês depois, estava sorridente, feliz. Ganhou na loteria. Muito melhor. Sarei. Deu certo com o médico. Acertou na mosca. Após uma bateria de exames, foi constatado que tem um distúrbio na tireoide. Iniciado o tratamento, desapareceram, como por encanto, a depressão e as ideias sinistras. Estou ótimo. São incontáveis as pessoas que reencontram a saúde e a alegria de viver no centro espírita, após peregrinarem inutilmente pelos consultórios médicos. Não obstante, a experiência adverte quanto aos inconvenientes da generalização. Um distúrbio hormonal, uma hipertensão arterial, uma úlcera gástrica, uma lesão cardíaca, um estado depressivo podem instalar-se a partir de processos obsessivos ou destrambelho psíquico. Nem sempre, entretanto, a remoção das causas eliminará os efeitos. Após afastarmos desordeiros que invadem, saqueiam e devastam uma propriedade, necessitaremos do concurso de operários para deixá-la em ordem. Assim ocorre com os médicos, que se situam como valorosos auxiliares na recuperação da saúde humana, ante os estragos produzidos por influências espirituais desajustantes. Por isso é que as enfermidades, raramente desvinculadas de fatores extrafísicos, nem sempre são resolvidas somente com assistência espiritual. Impõe-se o concurso da medicina, exaltada pelos espíritos superiores como dádiva do céu em favor da humanidade. Daí, a recomendação indispensável às pessoas que procuram socorro no centro espírita. O atendimento espiritual não dispensa o tratamento médico. No caso comentado sobra também para o psicanalista. Inspirando-se em conceitos freudianos, ele ficaria vasculhando, indefinidamente, ignotas regiões do inconsciente, sem dar-se ao trabalho de verificar se o problema não estaria bem mais próximo, em prosaica disfunção de uma glândula situada no pescoço do paciente. Acentua-se na medicina a tendência à especialização, em que, segundo vários autores, o profissional sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Talvez fosse conveniente o analista imitar o centro espírita e informar aos clientes. O atendimento especializado não dispensa o tratamento médico. Por Deus! Esqueçam. Ensina Emmanuel, com sua proverbial sabedoria, em Psicografia de Francisco Cândido Xavier. O comentário em torno do mal é sempre o mal expandir-se. Infelizmente, é o que mais se faz, atualmente, sob a regência dos meios de comunicação, particularmente a televisão, esta fofoqueira eletrônica que revela insuperável vocação para deter-se nos ângulos mais escuros do comportamento humano. Objetivo: conquistar audiência. Montadas sobre dispositivos mercantilistas, em mínimo espaço nessa máquina de fazer doidos, como dizia Sérgio Porto, para os programas de cunho educativo e muito menos os espiritualizantes. Atendendo à preferência dos telespectadores, consagra-se o que há de chocante, mórbido e deplorável no comportamento humano. Isso está bem caracterizado no jornalismo televisivo, particularmente no noticiário policial, que enfatiza os crimes hediondos, cometidos com requintes de crueldade. Com isso, multidões põem-se a especular sobre as pessoas envolvidas. Amplia-se a fofocagem tão longe quanto alcançam as imagens transmitidas. Muito além do reduzido espaço em que as comadres outrora se aventuravam, pichando gente de sua rua, bairro ou cidade. Hoje, como ontem,
revela a si mesma sem cerimônia da molecada que picha muros alheios. A maledicência corre solta. Falam de pessoas que não conhecem na intimidade, de acontecimentos que não presenciaram, de situações, motivações e influências que escapam à percepção desses promotores da injustiça. Contrariando a orientação evangélica, reprovam o comportamento alheio, sem reconhecer o muito de reprovável que há em si mesmos. Quando o céu escurece, carregado de nuvens, logo ribombam trovões e despencam raios destruidores. Da mesma forma, o adensamento da atmosfera psíquica de uma cidade, a partir das fixações da população em torno da violência, favorece o aumento significativo de acidentes, tragédias, crimes, atentados. É a lenha da inconsequência, a propagar a fogueira do mal. Por outro lado, as discussões em torno da criminalidade primam pela absoluta falta de religiosidade, ainda que se digam religiosos os que delas participem. Os indivíduos que se comprometem no chamado crime hediondos são logo rebaixados a monstros, como se houvessem perdido a condição humana e a filiação divina, aberrações antinaturais. É melhor acabar com eles, sugere considerável parcela da população, aplaudindo os linchamentos e a iniciativa dos matadores que atuam à margem da lei, embora, não raro, a representem. Conta-se, num dos evangelhos apócrifos, que após a crucificação a primeira preocupação de Jesus foi descer ao inferno, diríamos umbral, para socorrer Judas. Podem existir dúvidas quanto à autenticidade da ocorrência, mas não quanto à possibilidade de ter ocorrido. Está bem de acordo com o pensamento de Jesus. O criminoso precisa de ajuda. Foi vitimado pelo pior de todos os males, infringiu a lei divina. Amargas reparações o esperam. Consideremos outro aspecto, talvez o mais importante. A situação das pessoas que desencarnam em face da violência que sofreram. Regressando ao plano espiritual na condição de vítimas, habilitam-se a amplo amparo de benfeitores espirituais carinhosos e atentos. Mas há um sério problema, a pressão vibratória densa, deletéria, que se abate sobre elas, na medida em que as multidões põem-se a fofocar sobre sua desdita. Isto lhes impõe indesejáveis lembranças relacionadas com as circunstâncias trágicas que determinaram sua desencarnação. Paradoxalmente, vivem incontáveis mortes. Se pudessem, certamente enviariam uma mensagem para ampla divulgação pelos meios de comunicação. Breve, dramática, desesperada. Imploramos um pouco de paz. Pedimos a bênção de uma oração. Quanto ao mais, por Deus, esqueçam. Fora de foco. Podemos definir a neurose como a reação exagerada aos problemas existenciais. Embora não chegue a comprometer as funções essenciais da personalidade, é sempre perturbadora, porquanto o neurótico se atormenta com insuperáveis dúvidas. É como alguém perfeitamente consciente de que 2 mais 2 fazem 4, mas questiona. Será que o resultado é esse mesmo? Outra faceta do neurótico. Perguntamos-lhe, em saudação usual. Como vai? E ele a explicar-nos detalhadamente, desfiando um rosário de queixas. Detendo-se demasiadamente sobre os percalços do cotidiano, ainda que corriqueiros, estes assumem aos seus olhos um tamanho assustador. E quanto mais lhe parecem em crescimento, mais pensa neles, num círculo vicioso de inquietações inúteis e ociosas, sempre disposto a falar sobre o assunto, aflito como se estivesse prestes a afogar-se num copo d'água. Raros os que não assumem, eventualmente, um comportamento neurótico. A mãe que acorda o filho para ter certeza de que está respirando. O homem que dá 2 voltas na chave, ao fechar a porta de sua casa, e ainda experimenta abri-la várias vezes, para confirmar que está trancada. A dona de casa que interrompe o passeio, para verificar se não deixou o ferro ligado. O jovem que vigia atentamente a namorada,
pretendendo surpreender a infidelidade em furtivos olhares. Tais preocupações não chegam a interferir profundamente em nossa economia psíquica, embora incomodem. O assunto começa a ficar complexo quando nosso envolvimento se torna excessivo, precipitando-nos no comportamento neurótico, a gerar variados desajustes como neurastenia. Caracteriza-se por fadiga física e mental, desânimo e nervosismo. Decorre, não raro, de frustração. E a mulher solitária que vê sucederem-se os anos inexoravelmente, sem que consiga realizar suas aspirações de casamento e maternidade. O homem que desenvolve atividades profissionais que não o satisfazem. O ancião que se sente abandonado. Histeria. Trata-se de uma espécie de somatização ou materialização de inquietações e distúrbios físicos variados, como dores lombares, prisão de ventre, dispepsia, enxaqueca. Usa-se o termo conversão. O conflito íntimo converte-se em sintoma físico. A gastrite pode surgir num adolescente em função de sua extrema preocupação com provas escolares, ou crônica cefalgia vem perturbar alguém que se sente infeliz num relacionamento afetivo. Hipocondria. Excessivamente preocupado com a saúde, o paciente julga-se portador de males imaginários, enxergando pneumonia e resfriado. Teme contrair tuberculose, porque se avistou com um tuberculoso. Sente-se com doença ruim, porque emagreceu alguns quilos. Não raro, põe-se a lavar as mãos com uma compulsiva e exagerada frequência, como se for um ritual milagroso capaz de livrá-lo de variados males. Ansiedade. É um estado crônico de tensão gerado por temores insuperáveis. Por exemplo, medo de morrer. Conheço alguém que tem pavor da morte, principalmente em relação aos familiares. Perturba-se tanto com o assunto que, ao ouvir a palavra morte, imediatamente contrapõe, intimamente, vida. É como se fosse um amuleto. Argumentamos com ele que, pela ordem natural, seus pais deveriam morrer primeiro. Respondeu: não. Eu morrerei antes. E viverei até os 80 anos. Eu censurava, brincando. Filho malvado. Quer segurar seus pais no corpo combalido, além dos 100 anos, submetendo-os aos achaques de tão avançada idade. Viver tanto é castigo. E ele, convicto. Qual nada. Serão saudáveis até o fim, tenho certeza. Como era de se esperar, seus pais desencarnaram bem antes do tempo pretendido, o que gerou perturbações e perplexidade no filho iludido. Nos tempos atuais, a explosão demográfica, o desemprego, a inflação, a violência, os assaltos, o trânsito congestionado e outros problemas decorrentes do despreparo do homem para as grandes concentrações urbanas, provocam uma sobrecarga de preocupações, acentuando suas tendências neuróticas. Ressalte-se, contudo, que o comportamento neurótico é, acima de tudo, o resultado de um mau enquadramento do indivíduo às realidades existenciais. O neurótico semelha-se ao míope. Enxerga o mundo fora de foco. Sorrimos para ele. Julga que rimos dele. Além das realidades mais simples, que podemos enxergar devidamente com óculos de disciplina e experiência, como a mãe que tenderá a superar o impulso de acordar o filho para ver se está respirando, há situações mais complexas, que se relacionam com posição social, profissão, família. Se observadas fora de foco quanto ao que representam, podem nos precipitar em avançados estados neuróticos, com lamentáveis reflexos na economia física e psíquica. Uma mulher tem família difícil. Filhos problema, marido agressivo e irresponsável. Desgastada pela convivência atribulada, ela sente-se vítima de uma armadilha do destino, que lhe roubou a oportunidade de ser feliz. Trata-se de uma visão desfocada. Família não é acidente social. Ela tem compromissos com o marido e filhos,
relacionados com existências anteriores. Sua experiência difícil é um abençoado programa de trabalho, que lhe compete cumprir em favor da própria redenção. Se usar de compreensão e tolerância, cultivando amizade, terá a tranquilidade necessária para favorecer o ajustamento familiar, sem repercussões negativas em seu psiquismo. Não há acaso em nossa vida. Tudo tem uma razão de ser. Com o conhecimento da lei de causa e efeito e da reencarnação fica mais fácil encarar nossos problemas, enfrentando-os sem tropeços neurotizantes e consequentes contusões. Se você me permite, amigo leitor, gostaria de sugerir-lhe algumas reflexões em torno de certas atitudes inibidoras da neurose. Desmistifique seus temores com o saudável hábito de rir deles. O comportamento neurótico não impede que reconheçamos o ridículo de certas atitudes. Treine a capacidade de focar a realidade, considerando que as situações difíceis compõem o quadro de nossas provações. Não há por que lamentar pedras que surgem, se sabemos que fazem parte do caminho. Combata o vício da queixa. O comentário insistente em torno de nossos males tende a exacerbá-los, além de afastar as pessoas de nossa convivência. Quanto a mais, lembre-se de que tudo passa nesta vida, menos alegria e paz, quando nos habituamos ao cultivo dos valores espirituais, confiantes na eternidade com Deus. A gramática e o Evangelho. A língua portuguesa é uma das mais ricas, mas também uma das mais complexas, particularmente quanto ao significado das palavras e sua correta aplicação gramatical. Tive bom exemplo ao encomendar, em dezembro de 1990, um carimbo para lançamento de meu livro Um Jeito de Ser Feliz. Seu uso facilita o atendimento aos leitores, na tradicional noite de autógrafos. É só completar com o nome indicado, datar e assinar. Pareceu-me sugestivo cunhar a seguinte frase: servindo Cristo da paz, teremos a paz do Cristo. Bem própria para o final do ano, lembrando a anunciação dos anjos a prometer paz aos homens de boa vontade. Paz é o clima do discípulo autêntico do Cristo. Não a paz da inércia, sustentada pelo acomodamento, nem da cumplicidade com os vícios e as paixões humanas, muito menos da indiferença pelos valores mais nobres, que cheira a estagnação. A verdadeira paz, paradoxalmente agitada, ativa, dinâmica, de quem se movimenta pelos caminhos da renovação, trabalhando incessantemente por um mundo melhor. Surgiu uma dúvida. O correto seria servindo Cristo ou servindo ao Cristo? Como em tudo se dá um jeito, até para ser feliz, a solução foi recorrer ao Aurélio, chamado injustamente de pai dos burros, como todo dicionário, já que é um ato de inteligência consultá-lo. Nele há surpresa. As duas regências estão corretas, mas os significados diferem. Servir alguém é prestar serviços como assalariado. Servir alguém é dispor-se a ajudá-lo sem remuneração. Fulano serve ao Centro Espírita Amor e Caridade. É funcionário. Beltrano serve o Centro Espírita Amor e Caridade. É voluntário. Isto posto, qual nossa posição diante de Jesus? Devemos servir ao Cristo ou servir o Cristo? Podemos eleger uma terceira opção, como faz muita gente. No momento não estou interessado em assumir compromissos. Se conhecemos o Evangelho, é bom lembrar algumas ponderações de Jesus. Esse servo, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se preparou, nem fez o que o seu Senhor queria, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a conheceu, e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. Muito será exigido daquele a quem muito é dado, e daquele a quem muito é confiado, mas ainda lhe será reclamado. Lucas 12:47-48. Vemos aqui que não é tão simples recusar a condição de servidor. Na dinâmica do Evangelho, conhecimento é sinônimo de compromisso.
Se compreendemos que Jesus é um enviado celeste, que nos ensina a viver como filhos de Deus e nos convoca ao trabalho pela implantação do bem na terra e, não obstante, permanecemos indiferentes, postergando o cumprimento das leis de solidariedade e fraternidade que sustentam a criação e edificam a criatura, então, fatalmente, responderemos por nossa omissão. Se ninguém pode alegar ignorância da lei ao descumpri-la, pior fica quem deixa de fazê-lo, conhecendo-a. Assim, ante o Evangelho, compete-nos tão somente definir se serviremos ou ao Cristo. Geralmente fazemos nossa opção inconsciente tão logo nos dispomos a esse empenho, com expectativa de recompensas celestes a se exprimirem na cura de um mal, na solução de um problema, na superação de uma dificuldade e, para o futuro, no direito de morar em nosso lar, a Shangri-La dos Espíritas, não uma utopia, mas uma cidade real, situada na espiritualidade, descrita pelo espírito André Luiz em obra homônima, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Assim, servimos ao Cristo, como assalariados que esperam pela merecida remuneração. Diz Jesus: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou guardando o gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: chega-te, e assenta-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás? Porventura, agradecerá ao servo, por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim, após haverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17:7-10. Qualquer patrão sabe que o pior funcionário é aquele que vê em seu trabalho mero ganha-pão. Produz pouco, porque julga não receber o que merece, quando simplesmente não faz por merecer o que recebe. Pensa sempre nos seus direitos, jamais cogitando dos deveres, mesmo elementares, como ajudar um colega sobrecarregado. Amigo fiel da rotina, não faz 1 milímetro além do que foi ordenado. A grande preocupação, assinar a folha de presença, garantindo o dia de trabalho, o ideal de cada ano, as férias. Infelizmente, nos círculos cristãos, incluindo-se as instituições espíritas, há multidões servindo na condição de assalariados do Cristo, como operários contratados para os labores do Evangelho. Esses servidores são facilmente identificáveis. Estabelecem padrões mínimos de participação. Estou à disposição para as visitas ao hospital, uma vez por mês. Condicionam sua colaboração a variadas circunstâncias. Irei à reunião, se não chover, se não houver problemas familiares, se sair cedo do serviço, se não receber visitas, se melhorar a dor de cabeça, se cumprem rigorosamente o horário. Atenderei as pessoas que vieram para entrevistas até às 21 horas. Quem sobrar fica para a próxima semana. Não posso perder o último capítulo da novela. Desagrada-lhes o contato com pessoas humildes. O plantão do albergue é um sacrifício quase insuportável. Gente mal cheirosa. Parece desconhecer banho e desodorante. Irritam-se com os assistidos. Não lhe disse para a senhora cuidar da vida. Estou farto de sustentar sua indolência. Estimam o descanso. No próximo mês não poderei visitar a favela. Estarei em férias na atividade profissional. Ficarei na cidade, mas não quero compromissos. Só sombra e água fresca. Abominam mudanças que implicam em acréscimo de responsabilidade. Não concordo com a nova orientação. Há 30 anos distribuo a cesta básica às mães que procuram o centro. Porque, agora, essa de visitá-las, para saber de suas necessidades. Afinal, não são todas pobres. Jesus é taxativo. Servos inúteis. Melhor mesmo é servir o Cristo. A propósito, há uma ponderação inesquecível de Jesus.
O mandamento que vos dou é que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15, 12 a 15. Temos aqui um dos momentos mais belos e gloriosos do Evangelho, quando Jesus recusa a condição de Senhor, situando-se como nosso amigo, um amigo muito especial, que deu o testemunho eloquente de sua amizade, quando se deixou imolar na cruz, para ensinar-nos que o caminho de nossa ascensão para Deus passa, necessariamente, pelo sacrifício de nossos interesses pessoais em favor do bem comum. É pouco produtivo servir ao Cristo, porque isso envolve complexo jogo de interesses pessoais, sob inspiração das mazelas humanas. Melhor servir o Cristo. Aquilo que fazemos por devoção, no culto à amizade, é sempre mais fácil, mais inspirador, mais bem feito. Inconcebível que um Albert Schweitzer, um Francisco de Assis, um Bezerra de Menezes, um Eurípides Barçanufo tenham realizado sua gloriosa obra em favor da humanidade como meros assalariados do Cristo, pretendendo conquistar as glórias da terra e receber as recompensas do céu. Legítimos amigos do Cristo, simplesmente vivenciavam sua recomendação, exercitando amor pelo semelhante. Ante as tarefas do bem, insistentemente preconizadas pela doutrina espírita, eis a pergunta que deveríamos fazer, diariamente, a nós mesmos. Estou servindo Cristo ou apenas servindo ao Cristo? Medicina profilática. Qual o médico ideal? Aquele que consegue a cura do paciente. Na antiga China era diferente. Bom médico era aquele que impedia a doença de se manifestar. Conta-se que quando ele fracassava, era obrigado a indenizar o paciente. A doença pesava no seu bolso, não do cliente. Essa sábia medicina, que não faturava sobre a enfermidade, usava a acupuntura, hoje bastante difundida no Ocidente, partindo do princípio de que há correntes de força magnética circulando em nosso corpo, a sustentar a estabilidade física. O sistema pode sofrer obstruções ou deficiências, como ocorre com os vasos sanguíneos. O resultado é o enfraquecimento do órgão ligado à área afetada. O tratamento consiste na localização desses pontos, o que os especialistas fazem pelo tato, ali aplicando agulhas muito finas. Não se sabe exatamente como atuam. Aparentemente são agentes de indução que desobstruem os canais, chamados meridianos, restabelecendo o equilíbrio orgânico. Esses desarranjos na circulação magnética antecedem a doença, que se situa como um mero efeito. É possível, assim, ao acupuntor detectar o mal antes que apareça. Daí, o caráter profilático da antiga medicina chinesa. A doutrina espírita confirma a existência de correntes magnéticas que presidem os fenômenos orgânicos. Podemos interferir neles, não apenas com agulhas, mas também com outras terapias. A homeopatia é uma delas. Substâncias medicamentosas passam por um processo de dinamização que libera energias capazes de atuar, diretamente, nas áreas magnéticas afetadas, com resultados promissores. Algo semelhante ocorre com o passe. Trata-se de uma transfusão de energias que ajuda o paciente a recompor-se magneticamente, com salutares reflexos na economia orgânica. O que não podemos esquecer, em qualquer dessas terapias, é que o magnetismo que circula em nós é sustentado pela nossa mente, num padrão vibratório determinado pela natureza de nossos pensamentos e ações, em estreita sintonia com correntes de vida mental afins. Por isso, todos os tratamentos envolvendo acupuntura, a homeopatia, o passe e similares, bem como a tradicional alopatia, serão sempre recursos secundários, que compõem a chamada terapia de superfície.
a erradicação definitiva de nossos males, com a livre circulação de energias magnéticas saudáveis, preservando a saúde, está subordinada ao nosso ajuste emocional e espiritual, ao bom uso de nossas forças criadoras. Dizia Jesus: são teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus 6:22 e 23. É tudo uma questão de visualização, a maneira como enxergamos a existência, uma espécie de dicionarização particular, que transcende a semântica, o sentido usual das palavras e das situações. Diz Armand Masson: a vida é uma cebola que se descasca, chorando. Temos aqui a concepção da existência terrena como um trânsito por vale de lágrimas, a que se reportam tantos pessimistas. Rabindranath Tagore define diferente. A vida é um presente que merecemos, quando entregamos. Quem se doa, empenhado em servir, será sempre gratificado. Proclama Karl Marx. A religião é o ópio do povo. Parecia-lhe que o objetivo das castas religiosas seria tão somente distrair a multidão, acomodando-a às injustiças sociais. Abraham Lincoln tinha um conceito diferente. Quando pratico o bem, sinto-me bem; quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. Perfeitamente conforme a advertência de Jesus. A cada um segundo suas obras. E você, leitor amigo, já parou para examinar seu dicionário íntimo? Qual o sentido dessas palavras para você, a motivar suas ações? Estarão suas definições pessoais identificadas à moral evangélica, que exprime as realidades universais. A ótica do Cristo é a sua ótica. Importante definir tais questões, porquanto a natureza das correntes magnéticas que circulam em você depende disso. Revela a Jesus: o meu alimento é cumprir a vontade de Deus. Quem vive de conformidade com os desígnios divinos, no empenho inabalável de fazer o melhor, no campo do bem e da verdade, viverá em paz, harmonizado com o universo. De posse destas realidades, o médico do futuro reeditará em nível mais elevado o comportamento profilático dos chineses. Situando-se muito mais como um sacerdote da saúde do que um beneficiário da enfermidade, esse médico ajudará os clientes a fazer o mais importante: cumprir a vontade de Deus. Quando isso acontecer, em plenitude, a enfermidade será coisa do passado. O segredo das colheres. Já pensou? Faltam apenas 6 anos. Vai aposentar-se. Refiro-me ao nosso mundo. Vai acabar? Grandes mudanças, informam as profecias. Serão marcadas por hecatombes terríveis. Haverá enchentes, maremotos, terremotos, tufões. Ocorrerão convulsões sociais, guerras, fome, desolação. Isso não é novidade. Acontece desde sempre. Desta vez será pior. Multidões vão perecer. Drásticas mudanças na vida terrestre, precedidas de muitas dores. Bem, se assim, vou me preparar. O que pretende fazer? Reforçar os alicerces de minha casa. Há quem leve na brincadeira, mas também quem solenize o assunto. Assim como ocorreu na virada do primeiro milênio, muita gente, mesmo no meio espírita, encara o limiar do terceiro milênio como um período apocalíptico. Concebe-se a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, segundo a expressão evangélica, marcada por espantosos e fulminantes acontecimentos, um dilúvio de dores. Depois o reino divino. É bem a moda do Deus antropomórfico dos textos bíblicos, que resolvia no braço os problemas humanos. Não é bem assim. O Criador jamais age com afoiteza. Semelhante comportamento é próprio da imaturidade humana. Diz o espírito Humberto de Campos, em Boa Nova,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio conquistador desamado que espalha miséria e destruição, com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste